o papel da terra, que é tão presente na nossa história, né? Nós sempre falamos de uma estrutura fundiária concentrada, nós sempre falamos do papel parasitário dos latifundiários no passado, etc. Isso está muito presente na nossa cultura política, né? Isso foi se transformando nesse período recente. E é por essa razão, inclusive, que num outro artigo que eu escrevi, eu digo lá, olha, a história agrária brasileira está sendo perdida e nós estamos cada vez mais vivendo uma história agrícola, exatamente para indicar que esse papel da terra, das relações sociais atrasadas, primitivas, que sempre caracterizaram a nossa história rural, elas estão sendo vencidas durante esse período, exatamente porque nós estamos percebendo a pujança do desenvolvimento do capitalismo no campo. E pujança do capitalismo no campo significa o papel do capital, e do capital, inclusive, de outras formas e de outras modalidades, né? É claro que isso significa também mais concorrência, mais competição, e significa um acirramento nas relações econômicas que ocorrem no campo brasileiro. Há, portanto, um poder crescente das finanças, e é por essa razão, lá no fim eu vou sintetizar dessa forma, o capital financeiro hoje é que é o coração da economia agropecuária brasileira. Não é a terra mais, agora é o capital financeiro que determina para onde seguem os diferentes processos sociais e econômicos. E é óbvio, se é assim, não é? Como está escrito ali num outro capítulo de outro autor no livro, os riscos financeiros se tornam cada vez mais presentes, né? Ser um empreendedor na atividade agropecuária hoje pode representar grandes lucros, podem representar excelentes resultados aqui e acolá, especialmente em certas conjunturas, mas significa também um risco muito grande. Isso, inclusive, coloca uma faixa de produtores numa situação muito perigosa, né? Que são aqueles que, eventualmente, se modernizam, se integram aos diferentes mercados, buscam mais recursos financeiros, mas tem pouca margem de manobra em oscilações que possam ocorrer, por exemplo, em termos de preço, taxa de juros, câmbio, etc. E, quando isso ocorrer, essa faixa de produtores, eventualmente, pode significar que perde a sua possibilidade de continuar no negócio, né? Esse novo padrão agrário e agrícola, ele significou também, como foi dito antes, um aumento muito grande da produtividade, né? Então, dobrou o valor agregado da produção agrícola por hora de trabalho, enquanto o número de trabalhadores diminuiu, né? Mostrando, portanto, esse crescimento da produtividade em relação ao fator trabalho. E isso se dá num contexto que é um contexto de uma agricultura que é muito heterogênea, muito diferenciada. Esse processo de expansão, ele não é homogêneo, como alguém poderia imaginar, né? O Brasil continua, nas suas regiões rurais, um país muito primitivo em algumas das suas regiões rurais. E uma das evidências é essa que está escrito nessa citação de baixo, né? De acordo com o último dado que nós temos, que é o censo de 2006, apenas 30% dos estabelecimentos rurais utilizavam força mecânica, né? A grande parte dos estabelecimentos é ainda muito atrasada. E essa figura mostra isso claramente, né? Se nós voltarmos 50 anos atrás e nós olharmos tratores por quilômetro quadrado, nós vamos ver que parece que só tinha trator em São Paulo, né? São Paulo parece que era o único estado que, meio século atrás, utilizava tratores. Algumas manchazinhas aqui no Rio Grande do Sul e não muito mais do que isso, né? O que mudou profundamente se nós compararmos o ano de 2006. E essa produtividade, ela se manifesta também de outras maneiras, não é isso? Como eu disse antes, não vou repetir, só para trazer o dado, né? Essa produtividade total de fatores, no caso brasileiro, é a mais alta do mundo entre os países que têm importância como produtores de alimentos, conforme está mostrado ali, né? E essa é uma tendência mundial, ou seja, essa parte verde, que significa exatamente o crescimento da PTF, da produtividade total de fatores, é que move cada vez mais a agricultura do mundo, né? Se nós pegarmos de 1960 até os nossos dias,
nós vamos ver que a produtividade total de fatores é aquela que mais determina o processo de transformação da agricultura, né? E, como eu disse também antes, o que explica o crescimento da produção agropecuária cada vez mais é ciência, tecnologia, conhecimento e cada vez menos os demais fatores de produção clássicos, né? Como trabalho e terra. Se nós pegarmos o censo de 95 e 96, se nós tomarmos o último censo, que é o de 2006, e nós separarmos quais são os fatores que mais explicaram o crescimento da produção agropecuária, nós vamos chegar, portanto, a esse cálculo estatístico que vai mostrar que a tecnologia responde por quase 70% da expansão da agropecuária brasileira. Lembrando que esses dados foram apurados em 2005, portanto, nós já temos mais de 10 anos que esses dados foram apurados. Se nós apurássemos esses dados hoje, qual seria essa proporção em relação à tecnologia? Provavelmente 75%, talvez chegando até quase 80%, já que esse processo de modernização ocorreu. Isso significa, portanto, que nós temos que, pelo menos, discutir outros olhares decorrentes desses números, né? E um deles é esse que vem nesse slide seguinte, que normalmente causa um certo zum-zum, né? Para não dizer uma certa comoção na mente de alguns. Ora, se terra não explica mais o crescimento da agropecuária brasileira, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: por que nós temos o INCRA? Me perdoe o Paulo aqui, meu amigo de muitos anos, que é funcionário do INCRA, né? Mas por que existe o INCRA? Por que nós investimos ainda em uma política de distribuição fundiária para formar assentamentos, quando um lote de terra não significa nada para uma família rural pobre nas regiões rurais brasileiras de hoje, né? Significa que você dá 18 hectares, 20 hectares para uma família rural pobre e ela vai continuar pobre.